Propriedade dos materiais. Vamos falar dos fenômenos físicos. Os fenômenos físicos são todos aqueles que não alteram a estrutura interna da matéria. O exemplo desses são a dissolução da sacarose em água. Toda dissolução é um fenômeno físico que não altera a estrutura da matéria. A dissolução ela só torna as moléculas mais longe uma da outra, mais dissolvidas na água. Não acontece reação numa dissolução. Fusão da prata e evaporação das águas oceânicas. Aqui a gente tem o gelo derretendo, que também é um fenômeno físico. Fenômeno químico. O fenômeno químico muda a identidade química da molécula, mas a identidade do átomo se conserva. Por exemplo, quando um papel queima, ele deixa de ser papel e passa a ser cinza. Mudou a identidade química da molécula. Queima de etanol, ferrugem, destruição do ozônio, fotossíntese são todos fenômenos químicos. Aqui um exemplo. Fenômeno físico, quebra de um copo de vidro, aquecer uma panela de alumínio, ferver a água, explosão de uma panela de pressão, massa de pão crescendo, derretimento de metais como o cobre, dissolver o açúcar em água. Fenômenos químicos. Produzir vinho a partir de uva, acender um fósforo, queimar o açúcar para fazer caramelo, queimar do carvão, explosão após uma batida, enferrujamento da palha de aço e queima de um cigarro. Fenômenos nucleares. São aqueles que, além de mudar a identidade química da molécula, muda a identidade do átomo. Um exemplo aqui é a fusão nuclear. O deutério mais um trítio se chocam formando um hélio. Antes era 2, virou o hélio, mais um liberou o nêutron em energia. 2 átomos se transformaram em um maior. Um outro exemplo é o decaimento do alfa ou decaimento do beta. Também são fenômenos nucleares. Diferença de sistema para matéria. O sistema é a parte do universo considerado como um todo para efeito de estudo. E a matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço no universo. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço no universo. Sistema é a parte do universo considerado como um todo para o efeito de estudo. Por exemplo, você está estudando a água. Você coloca ela dentro de um recipiente no vácuo, por exemplo. Esse vácuo vai ser o sistema que você está tratando. E a matéria seria a água. Sistema homogêneo. Apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão examinada. Qualquer parte que você olhar uma água com açúcar dissolvido vai ter as mesmas propriedades. Apresenta um aspecto uniforme em toda a sua extensão. Você vai ver a água com açúcar de uma cor só, por exemplo. Água com sal, água com álcool, são tudo um sistema homogêneo. Substância pura e mistura homogênea. Substância pura é uma substância só. Um copo de água pura é uma substância pura. Um copo de uma substância X, só essa substância X é a substância pura. Agora, uma mistura de duas substâncias puras, por exemplo, água mineral, que além de ter a água, tem sais minerais dissolvidos, já vai ser uma mistura homogênea. Água pura com álcool também vai ser uma mistura homogênea. Sistema heterogêneo. Não apresenta as mesmas propriedades. A propriedade aqui do álcool é diferente da propriedade da água. Álcool não, desculpa, gente, da gasolina. Ou do óleo. Acho que isso aqui tá mais para óleo. É diferente da água. Tem várias fases, igual essa imagem aqui tem 2 fases. Não apresenta aspecto uniforme. Um outro exemplo, sem ser esse, pode ser areia com água. O que é muito importante é saber as fases. Fases são diferentes partes homogêneas que constituem um sistema heterogêneo. Tem que gravar isso. Todo sistema que é homogêneo tem uma fase só. Todo sistema heterogêneo tem 2 ou mais fases.
Um sistema com mais de 3 fases é chamado polifásico. Aqui a gente tem um sistema homogêneo, monofásico, uma mistura homogênea. Aqui a gente já tem 2 fases, é uma mistura. Aqui são 3 e aqui são 4. Outra importante você saber que não está muito bom, mas olha, o gelo, a água e a limalha de ferro. Isso aqui está fazendo uma mistura, um sistema heterogêneo. Quantas fases tem isso? 3 fases. O gelo, 1, a água, 2 e a limalha de ferro, 3. Quantos componentes tem esse sistema heterogêneo? 2. O gelo e a água são o mesmo componente. O gelo é água em outro estado físico, mas não deixa de ser água. E a limalha de ferro é outro. Então são só 2 componentes. Isso é muito importante. Curva de aquecimento. A curva de aquecimento é muito pedida em vestibular e ela mostra, em determinada temperatura e pressão, qual vai ser o estado físico da matéria. É importante você saber ler. Tudo que tiver aqui vai ser sólido, tudo que tiver aqui vai ser líquido e tudo que tiver aqui vai ser vapor. Tudo que tiver nessa curva vai ser o estado de passar de um para outro. Essa curva vai ser de passar para o sólido para o vapor. Essa de líquido para vapor. Essa de sólido para líquido, essa laranja. Temos 3 curvas, que vai separar o sólido, o líquido e o vapor. Tem um ponto, que depois eu vou mostrar no outro gráfico, que chama ponto crítico. O ponto crítico nada mais é que o maior estado da temperatura de fusão, de ebulição, desculpa. Temperatura de ebulição não é o maior que se pode atingir, mas é o maior que você pode encontrar. Então, sempre que você tiver alguma substância acima desse ponto crítico, ele não vai ser mais vapor, ele vai ser um gás. Há diferença de gás e vapor. Sim, há muita diferença. Eu vou mostrar para vocês. E é muito importante você saber o que é o ponto T. O ponto T é o ponto em que, se uma substância se encontrar nesse ponto, ele vai ter todos os estados físicos, tanto sólido, tanto líquido, tanto vapor. Olha, aqui vai ser mais fácil para mim explicar para vocês. Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor. Aqui estamos no ponto crítico, que é 31 graus Celsius. Acima de 31 graus Celsius, a gente vai ter o gás. Esse daqui, esse ponto aqui, ó, esse ponto A, é um gás. Esse ponto B é um líquido. Mas esse ponto A é um gás. E esse gás? Qual que é a diferença de gás para um vapor? Existe essa diferença? Sim, existe. O gás existe em uma temperatura acima da temperatura crítica e o vapor abaixo da temperatura crítica. Temperatura crítica, vamos dizer que é um ponto alto de temperatura, que vai mudar o estado, vamos dizer assim, de conformação, que vai diferenciar de vapor para o gás. Uma outra coisa importante de vocês saber, que eu não estou lembrando, T sólido. Tá. Quando você vai passar, por exemplo, de líquido para vapor ou de líquido para gás, existe uma diferença. Se você vai passar de líquido para gás, é liquefação que chama. Se você vai passar de líquido para vapor, é condensação. É o contrário, quer dizer, de gás para o líquido é liquefação e de vapor para o líquido é condensação. Se eu falei contrário, é de passar de gás. Vou repetir não, eu não sei o que eu falei, então vou repetir. De gás para o líquido, liquefação. De vapor para o líquido, condensação. E como eu vou fazer para passar de líquido para vapor ou para gás? Se você evaporar, que seja deixar lento, natural, por exemplo, uma roupa no arame,
vai se transformar no vapor, porque não vai atingir uma temperatura acima do crítico. A ebulição é a mesma coisa, vai ser mais rápido, como ferver a água, mas também não vai passar do crítico. Agora, a calefação vai ser um aquecimento tão excessivo que ele vai chegar à temperatura crítica ou passar da temperatura crítica, porque por exemplo, um exemplo de calefação é uma gota de água jogada numa panela muito quente, ela vai cair e já vai virar gás.